Olá, abençoados, graça e paz, graça eterna, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma pequena reflexão aqui. Eu estava assistindo mais cedo uma mensagem do nosso irmão Geraldo. Isso me despertou para trazer este conteúdo, me incentivou a falar sobre esse assunto. Você sabia que para o tradicionalismo religioso, você sabia que Eva ela traiu Adão com o diabo? Esse é o tema. Eva traiu Adão com o diabo. E daí então gerou-se filhos do diabo. Este é o entendimento que a religião tem quando eles leem alguns versículos soltos, fora de contexto, e também fora de uma revelação, né, abençoado? Fora de um entendimento da palavra de Deus. E aí a margem de interpretação para todo tipo de coisa. Como nós temos falado aqui sempre no nosso canal, e também os irmãos que ministram aí o Evangelho da Graça, que vários textos, né, isolados, fora de contexto, na verdade isso se torna o pretexto, né, para a religião criar aí as suas ideias, né? Se você pega lá o capítulo 12 de Apocalipse, eles dizem que o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás é um ser espiritual, quando na verdade ali estava falando de uma dinastia herodiana, flaviana, claudiana, o Império Romano, de poderes políticos e religiosos da época. E todos eles foram derribados, vencidos pela obra de Cristo. Em outros contextos você vai ver também Paulo falando sobre o acusador dos irmãos, Paulo não, João na ilha de Pátimo, melhor dizendo, falando sobre o acusador de vossos irmãos que foi derrubado. E quando você vai ver o acusador dos irmãos, que o acusador é uma tipologia de diabo, Satanás, na verdade era a lei de Moisés. Por isso que Hebreus 2,14 diz que visto como os filhos participam de carne e sangue, também ele, Cristo, participou das mesmas coisas para que pela sua morte ele aniquilasse aquele que tinha o poder, o império da morte. Isso é o diabo. Então todas as frases soltas faladas de diabo, Satanás, a religião, elas, de um modo geral, atribui a um ser espiritual. Mas é isso? Olha que interessante, como eu falei, o irmão Geraldo tocou nesse assunto de manhã. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 4. Olha lá. Gênesis capítulo 4 diz assim. Olha lá. Ainda estou me recuperando aqui, ó, ainda de ontem. Estou meio que resfriado, mas vamos que vamos. Gênesis capítulo 4. Olha lá. E aconteceu que conheceu Adão a Eva, coabitou Adão com Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Então Adão se relacionou com Eva e eles tiveram um filho chamado Caim. Nós sabemos, amado, que Adão foi colocado no jardim com um propósito. Adão, ele era uma alma vivente, como disse o apóstolo Paulo lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Adão era uma alma vivente, Deus colocou ali com propósito naquele contexto de jardim. E Adão era o mal, a serpente era a ação maligna em Adão, não tinha nada a ver com a cobra ou com o ser espiritual que se apoderou de uma cobra, nada a ver. Até porque eles dizem que foi Satanás que tinha caído do céu e entrou na serpente. Bom, mas se Satanás caiu do céu e entrou na serpente, como é que em Ezequiel diz que aquele que se dizia Deus, Ezequiel 28, aquele que se dizia Deus, que dizia ser maior do que Deus, ele foi destruído, que é o que diz o contexto. Ele foi ultrapassado por espadas pelos seus inimigos. Como é que se Satanás caiu do céu e entrou na serpente? Gênesis? Dizem em Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante, que ele estava dizendo que ia subir ao céu as mais altas nuvens e colocar o trono acima do trono de Deus. Então Satanás caiu do céu e depois tentou subir novamente, é isso? Não faz sentido, abençoado. Tudo contraditório. Porque infelizmente eles não conseguem compreender que ali está falando de ações humanas, governos, príncipes, principados, potestades,
rei de Tiro, príncipe de Tiro, rei da Babilônia, etc e tal. Mas não é isso que eu quero tratar aqui. Adão se relacionou com Eva e eles tiveram um filho chamado Caim. Então Caim era filho de quem? Caim era filho de Adão com Eva, não é isso? Mas a religião diz que Caim era filho do diabo, do capeta. E por que eles dizem isso? Então Eva traiu Adão com a serpente, que estava endemoniada, capetada, e aí nasceu Caim. E depois nasceu Abel. Então, sendo assim, Eva teria que se relacionar com o diabo para nascer um filho da perdição, Caim. E depois ter que se relacionar com quem? Com Deus? Para nascer um pastor de ovelha, Abel? Não. Ambos não eram filhos do casal? Sim. Eles eram filhos do casal, biologicamente falando. O que acontece é que em Abel havia um eleito, um espírito predestinado em amor. Abel era um filho, e o filho não é Abel, não é o personagem Abel, tá, pessoal? O filho era a identidade de Abel, era a verdadeira essência de Abel. Eva também era um filho de Deus, não achavam filho ou filha, não importa, porque o espírito ali não tem sexo, tá? Mas Eva era uma filha de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa foi que nasceria um varão da mulher. A promessa ali foi direcionada a Eva, mas é claro que aquilo era uma mensagem profética. Nasceria um varão da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, do mal, da maldade. Mas onde é que entra um ser espiritual? Então, como é que Eva se relacionou com o diabo? Você sabia que tem igrejas evangélicas? Eu vou dizer evangélica porque eu não sei se tem outro segmento que pensa dessa forma. Você sabia que tem igrejas evangélicas? E eu já vi um pastor, teólogo, aqui na Bahia, comentando certa feita na TV. Sabe, um pastor bem radicalista, bem pentecostalista. Você acredita que esse homem falou em rede municipal aqui, né? Estadual. Esse homem falou que, na verdade, a serpente, ela teve relação sexual com Eva. Eu não sei como esse homem tirou essa ideia. Ele disse que a serpente teve relação sexual com Eva e aí nasceu os filhos do diabo. E aí eles dizem que Caim era filho do diabo e, no caso, Abel era filho de Deus. Então, para Caim ser filho da serpente, filho do diabo, filho do capeta, Abel, se era filho de Deus, como eles atribuem, então Abel tinha que ser gerado, no mínimo, como foi gerado Jesus. Mas não, diz o texto que foi Adão que se relacionou com Eva. Teve Caim e depois, naturalmente, teve Abel. Olha o que diz em primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 10 em diante. Diz assim: nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ó, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Querido, são manifestados os filhos de Deus. Isso significa que Deus teve relação com uma mulher? Não. É filho porque filho é o quê? Filho é o Espírito. O Espírito que veio de Deus que voltará para Deus. Deus é Pai do Espírito. Deus não é Pai da carne, Deus é Pai do Espírito. Como diz o escritor aos Hebreus, acreditamos que foi Paulo. Olha o que Paulo disse em Hebreus capítulo 6. Vamos lá. Hebreus capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 12, o versículo que é o 6. Troquei aqui. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12 e o versículo 6. Diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Deus vos trata como filho, para aquele que suporta a correção. Porque qual filho há que o pai não corrija, dizendo que Deus é pai, tá?
Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. 9. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne. Então quem era o pai de Caim, o pai de Abel, segundo a carne? Adão e Eva. Além porque tivemos os nossos pais... Estou no versículo 9, Hebreus 12, 9. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então Deus era Pai do Espírito, é Pai do Espírito. Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes pareciam, mas este, falando de Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Porque no versículo 9, diz que Deus ele é Pai dos Espíritos. Então voltando aqui para João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus, aqueles que recebem a correção de Deus, aqueles que são direcionados e disciplinados por Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, o que é o filho do diabo aqui? O filho do diabo aqui é o filho de uma natureza humana. Não é de um ser espiritual. Filho de Deus é porque é um espírito que está revestido de carne, mas veio com um propósito específico. É um espírito que está cumprindo um propósito na terra, revestido de carne. Filho do diabo é toda a natureza humana que não se converte. É todo o ser natural. É a alma vivente, como era Adão. Tá, abençoado? É nesse sentido, não tem nada a ver de espiritualizar aqui. Porque o filho de Deus é quem aceita Jesus e o filho do diabo é quem não aceita Jesus. Porque o diabo, ele se relacionou com Eva ou enganou Eva e tal. Não, abençoado. Caim e Abel, biologicamente, foram gerados, né, pelos dois, pelo casal. Agora, Abel, ele era um filho de Deus, ele era um espírito que estava revestido de uma matéria denominada Abel. E Caim? Caim era um filho da perdição. Então vamos lá, versículo 10. Nisto são os manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não ama o seu próximo, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, que era filho do maligno. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa matou? Por causa de suas obras, que eram más, e a de seu irmão eram justas. Então aqui diz que Caim era filho do diabo, no versículo 10. No versículo 12 diz que Caim era filho do maligno. Então se o contexto está falando de filho de Deus e filho do diabo, e Caim no versículo 12 é filho do maligno, então subentende que Caim, ele é um filho da perdição. Sim ou não? Por certo? Mas quem era o pai de Caim? Se Caim era o filho do maligno no capítulo 12, e o pai de Caim era Adão, então Caim era filho de Adão, que Adão era maligno. Adão era maligno. Caim era filho do maligno. Caim era a semente maligna, maléfica de Adão. A Bíblia diz que, Paulo falando aos Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo disse, Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, Paulo diz que pelo homem entrou pecado no mundo. Ué, mas não foi pelo diabo que caiu do céu? Não foi por Lúcifer que caiu do céu que entrou pecado no homem? Não. Pelo homem entrou pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Por isto a morte passou a todos os homens. Então por que entrou o pecado no mundo? A desobediência. Por um homem. E quem foi esse homem? Adão. Porque Adão era do maligno. Ah, irmão, mas foi Deus que colocou, estabeleceu Adão lá no jardim. Também foi Deus que colocou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus não colocou só o conhecimento do bem?
Entendeu? Então não adianta tentar discutir contra Deus. A questão é os propósitos, decretos de Deus. Ah, mas então Deus é injusto, disse Paulo aos Romanos. Quem és tu, ó homem, para que a Deus replica? Por que me fizestes assim? Desculpe. Porventura não tem o oleiro poder sobre a própria massa, para da mesma massa, mesmo barro, fazer um vaso de honra e outro para desonra? E o texto continua em Romanos capítulo 9, versículo 20 em diante. Fazer filhos para salvação e filhos e outros para perdição? Então, abençoados, filho do diabo é quem nasceu apenas como uma alma vivente, cumprir apenas uma função, um propósito terreno, mas não tem a eternidade em si, não habita nele a essência do eterno, não está nele. Ele pode até, nós não podemos dizer também, cravar, que ser filho da perdição significa que ele será um homem ruim, maligno na terra. Não, nem sempre. Mas ele não se inclina para Deus, ele é um joio, como diz a linguagem dos judeus. Ele é o bode, não vira ovelha, não se converte. É a natureza dele, ele segue o curso natural dele. É uma alma vivente, assim como foi Adão, como foi Caim, o próprio Judas também. João capítulo 6, versículos 70 e 71. Jesus disse: eu não escolhi vocês os 12, um de vós é um diabo. 71. E dizia a ele isto de Judas Iscariotes, que havia de trair. Então, o diabo ali, um de vós é um diabo, é um opositor, é um satanás, é um adversário, é um que é contra a vontade de Deus. Agora, nos filhos de Deus, há atitudes satânicas também. Tá? Nos filhos de Deus há ações malignas também, mas todavia, entretanto, quando o Espírito revela, quando a palavra corta, quando Deus se manifesta na vida desse indivíduo, ele naturalmente deixa aquelas práticas, deixa aquelas ações, porque ele entende que ele deve agradar o Pai dos Espíritos, e isso chama-se correção de Deus nas nossas vidas. Lembra quando Jesus repreendeu Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas dos homens e não das de Deus? Porque Pedro estava ali com a mente já voltada para as coisas naturais, coisas da terra, coisas dos homens. E aí ele é repreendido. É o pai corrigindo o filho que ama. E Pedro naturalmente recebe a correção porque era um filho. Mas Judas recebeu a correção quando Jesus deu o bocado na boca e disse: o que tu tem de fazer? Vai e faça depressa. E o que foi que Judas fez? Judas falou: sabe de uma? Eu estava pensando em trair Jesus, mas eu não vou trair não, porque ainda mais que ele já descobriu. E por que Judas não, entre aspas, se converteu? Aí Judas foi e fez exatamente o que Jesus falou. Fez depressa, traiu Jesus. E por que Pedro negou, mas não traía? Porque Pedro teve uma atitude satânica, mas foi repreendido por Cristo na mesma hora e se converteu. Entendeu a correção, recebeu a correção. Porque era um filho de Deus, era um espírito revestido de carne. Então, abençoados, filhos do diabo está falando de uma natureza humana. A essência é terra, é natural, é o homem natural. Não no sentido do homem natural de não entender as coisas do espírito, é o homem natural no sentido de ser vaso de ira. Tá? Porque tem um homem natural também no sentido de não compreender as coisas de Deus, tá? Que aí é o religioso, até sendo filho de Deus, ele se torna natural por não compreender as coisas espirituais. Aí é uma outra linha, uma outra história, um outro sentido, tá? Como Paulo fala na carta aos Coríntios, que o homem natural não discerne as coisas do espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Se a gente for pegar muitos filhos de Deus nas igrejas hoje, agem como homem natural, não é porque está fazendo mal, matando, destruindo, roubando. É porque pensa que Deus está no pedaço de pão, pensa que o Espírito Santo está no monte, pensa que ele é abençoado se o pastor colocar a mão na cabeça dele e orar por ele, pensa de uma forma natural que Jesus vai vir sobre as nuvens. Isso é o homem natural, embora ele seja um religioso. Porque o homem natural ali, nós temos uma mensagem aqui no canal, o homem natural é o religioso, tá? Que fala tanto de espiritualidade, mas quer materializar Cristo, o reino, quer materializar a ressurreição, quer materializar o arrebatamento, quer materializar a salvação eterna nas questões de obras, como fazer isso, fazer aquilo para obter ou deixar de obtê-la.
Isso é o religioso, que é o homem natural. Nós temos essa mensagem aqui, tá bom? Então, embora Pedro estivesse agindo ali como um Satanás, um adversário, Pedro entendeu, recebeu a repreensão. Mas Judas não, porque Judas era de fato um filho da perdição, um filho do diabo. Então, abençoados, Eva não teve relação sexual com serpente, com capeta que caiu do céu, não. Para nascer Caim, não. Foi com Adão. E ela também não foi, milagrosamente falando, abençoada e tocada pelo Espírito para gerar Abel, porque Abel era filho de Deus, não. Ela teve relação com Adão e nasceu Abel. Abel era um prometido, um predestinado, como foi Isaac. Tá bom, abençoado? Assim como Isaac foi prometido, não era carne, Isaac, a matéria, mas era aquilo que Deus estava prometendo, tá? Isaac era, né, pegando um gancho aqui na mensagem do irmão Geraldo, Isaac era filho de Abraão e de Sara, tá? Mas o espírito que estava ali dentro de Isaac era um filho de Deus, tá? Eu acredito, nós acreditamos biblicamente desta forma. Você tem duas identidades, uma identidade natural, que é perecível, falha, errante, e tem a identidade, os filhos, tá? E tem a identidade que é divina. O teu verdadeiro DNA, a tua verdadeira essência. E isto que nos mantém de pé, esta esperança de que tudo aqui é passageiro. Como disse o apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios 15, 19, se esperarmos de Cristo somente nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu não espero de Cristo somente nessa terra. Eu espero muita coisa de Deus nessa terra, mas não somente nessa terra, tá? Eu sei que a eternidade está reservada para os filhos de Deus, para os espíritos predestinados em amor. Isso independente se ele passou pelo batismo nas águas, se ele vai em um templo religioso, se ele está na igreja X ou Y, se ele é filho de pastor, se ele é filho de ateu, independente. Porque quem é no espírito, no homem interior, na verdadeira identidade, verdadeira natureza. Tá bom, abençoados? Então, filhos do diabo é filho da natureza humana apenas, que não consegue compreender as coisas de Deus, que não aceita, não recebe e naturalmente segue um curso que foi destinado a seguir. Só isso, tá? Quer ver outra coisa? No livro de João, aqui mesmo, primeira carta ao João, João está falando no capítulo 3, versículo 10, dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a injustiça não ama a seu irmão, então não é de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas por que diabo aqui não é um ser espiritual? Porque se o diabo fosse um ser espiritual, então o diabo não podia se relacionar com alguém para gerar um ser humano. Então como é que o sistema religioso atribui quem é filho de Deus é quem é evangélico, aquele que é da outra religião, aquele ali não é um filho de Deus, é um filho do diabo. Ah, mas o diabo pode ser pai de alguém no sentido literal? Não, isso aqui é uma força de expressão. Porque se o diabo é um ser espiritual, Deus é espírito e Deus é pai do espírito. Pronto, está definido. Agora, se o diabo é um ser espiritual, como a igreja, a religião tradicional acredita, então os filhos dele não podiam ser de carne e sangue. Teria que também ser espiritual. Concorda comigo? Se Deus é espírito e ele é pai dos espíritos, e o diabo, supostamente na mente dos crentes, dos religiosos, é um ser espiritual que caiu do céu, e ele tem filho, porque João disse que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, então os filhos do diabo também não poderiam ser de carne e nem de sangue, teria que ser seres espirituais, igual o Pai. Porque nós somos espíritos, filhos do Deus Pai, que é espírito. Então quem é filho do diabo? É carne? É sangue? Como assim? Vamos lá. Agora no livro de João, é o mesmo João falando, João capítulo 8, versículo 42 em diante. Disse, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então aqui já começa uma questão de contradição. Jesus estava dizendo aos fariseus, se, ao condicional, se Deus, versículo 42, João 8, 42. Se Deus, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam. Então, aquele povo não amava Cristo, não amava Jesus. Vocês não são filhos de Deus.
Eu não faço de mim mesmo, eu estou aqui cumprindo o propósito daquele que me enviou. 43. Por que não entendes a minha linguagem? Por que não poderes ouvir a minha palavra? Versículo 44. Disse Jesus: Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então quem é, se você for analisar de uma forma coerente, de uma forma lógica, quem é que mente? É um ser espiritual ou ser humano? Um ser humano. No mundo animal eu não sei porque os animais se entendem, né? Mas, por exemplo, um animal... Se bem que tem animal que é muito esperto, né? O animal ele te engana em certas situações, né? Tem animal muito esperto, inteligente que só. Mas, vamos falar de uma forma clara. Até porque animal não pronuncia, não fala, né? Com a linguagem inteligível pelo humano, tá? Então o animal mente para você? Não. E quem é que mente para você? Quem mente para você é o teu próximo. É o teu semelhante. Quem mente para você é o ser humano. Quem engana é o ser humano. Quem se prostitui é o ser humano, não é um ser espiritual. Quem enche a cara de cachaça? A religião diz que é o tal do Zé Pilintra que entra na pessoa que a pessoa vai beber. Não é. É o cachaceiro. Cachaceiro não. Cachaceiro é quem acha que produz a cachaça, né? Acho que é isso. Então é o viciado na cachaça. É o alcoólatra, né? Quem é viciado em drogas, etc, etc. É um ser espiritual? É o capeta? É o diabo? Não, é o ser humano. Então, abençoados, homicida é quem mata. E quem matou foi quem? Numa visão espiritual, o primeiro homicida da história foi Adão. Porque Adão pecou e pelo pecado entrou o quê? A morte. E a morte passou a todos os homens. Então, por causa de Adão, por causa do feito de Adão, a morte passou a todos os homens. Então Adão foi o culpado por matar as pessoas, por matar as vidas. Matar ali é cortar aquele relacionamento das pessoas para com Deus, tá? Então porque o pecado adâmico passou a todos os homens. Aí depois veio a lei que dava força ao pecado, tá? Aí veio Cristo revestido de carne para aniquilar esse pecado que era a transgressão da lei, naturalmente a lei que era... opositor ao povo, ao Filho de Deus. Então, abençoados, quem mente, quem mata, quem rouba, é o que Jesus de Nazaré disse. De onde vêm os homicídios, os adultérios, a blasfêmia? Porventura não vem do coração do homem? Vem tudo do coração do homem. Está tudo no ser humano. 1 Coríntios 10, 13, o apóstolo Paulo diz assim: Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas antes, com a tentação, Deus dará também o escape para que possa suportar. Então a tentação está dentro de um contexto humano, dentro de uma natureza humana. Caim estava sendo tentado por sua própria natureza humana terrena, e ele disse: vou matar meu irmão. E diz o texto lá em 1 João 3, 12, por que ele matou? Porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram obras justas. Então ele premeditou, arquitetou, planejou, vou matar meu irmão, porque as obras dele eram obra maligna. Assim como foi o seu pai, quando Deus disse não coma, e ele foi comer. Quando Deus disse, por que você comeu? Ele mentiu. Ah, porque a mulher que tu me deu que me enganou. Então quem foi o primeiro homicida e pai da mentira da história? Adão. Aí Jesus usa, né? Quer dizer, os escritores passaram isso, que o correto aí seria vós sois filhos do maligno, e não do diabo, que foi essa tradução deturpada aí que colocaram, né? Vós sois filhos do opositor, do adversário, do caluniador, né? Do maligno. Então, Jesus disse, vocês têm por pai o diabo, o maligno, que foi homicida desde o princípio. E nunca se firmou na verdade, porque quando ele fala, profere mentira falando de uma natureza humana. O ser humano em si, ele é mentiroso, ele é falho. Disse o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, coração ali é a mente, e desesperadamente corrupta. Você sabia que a mente do ser humano, ela se corrompe muito fácil? Quantas vezes você vê alguém aí falando de Deus,
pregando sobre Deus, ensinando sobre Deus. De repente você olha para aquela pessoa lá, envolvida com coisas erradas, falcatruas, abusando de mulheres, estuprando crianças, roubando. Tudo homens que se diziam ser homens de Deus. A mente se corrompeu. Se corromperam. Por quê? Porque deram vazão à natureza humana. Não receberam a correção de Deus como Pai. E no versículo 12 do capítulo 10 ainda de 1 Coríntios, Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Aí ele vai dizer o 13: porque não veio sobre vós tentação senão humana, mas antes com a tentação Deus dará também o escape. Então, queridos, resumindo aqui, Filho de Deus é um espírito que está revestido de carne. Como disse Jó, lá no capítulo 10, no versículo 8 ao 10, Jó disse: de pele e de carne me vestistes, de ossos e de nervos me tecestes, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então, Jó entendia que ele era um filho de Deus no espírito, e ele sabia que ele voltaria para o Pai. Como diz em Eclesiastes, a carne que veio do pó voltará ao pó, e o espírito que veio de Deus voltará para Deus. Quando a mulher diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele disse: eu? Nu saí do ventre da minha mãe, vim do pó. Nu voltarei para lá, para o pó. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Jó entendia que a natureza do homem era pó. Mas Jó sabia, ou descobriu depois, que na verdade ele era um espírito que estava revestido de uma natureza humana. Jó sabia, quando ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Jó ele compreendia, ele disse: nada eu trouxe para a vida e nada eu vou levar dela. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha isso em mente, que ele era um filho de Deus. E o filho do diabo? O filho da perdição. Ah, irmão Elcio, mas o filho da perdição, ele sabe que ele é filho da perdição? Não. E o filho de Deus, ele sabe que ele é filho de Deus? Ele pode até ter dúvida por causa da religião, que a religião confunde muito. Mas no fundo, ele sente que ele é um filho de Deus. Ele pode até ter dúvida por causa da cultura, de onde ele vive. Você vê que até na igreja religiosa hoje, muitos filhos de Deus têm dúvida que se são filhos ou não. Tem gente que morre com 30, 40 anos no sistema religioso e ele ainda vai com dúvida: será que eu sou filho de Deus? Por quê? Porque a mente dele está em confusão. Porque ele não aprendeu com a palavra, com a revelação bíblica. Ele aprendeu baseando-se na religião. E a religião traz confusão. Porque diz assim: se você aceitar Jesus, é filho de Deus. Se desviar, é filho do diabo. Se você congrega, é filho de Deus. Se não congrega, é desviado. Se você dá dízimo, você não rouba. Se não rouba, vai para o reino. Se não dá dízimo, está roubando a Deus, e os ladrões não herdam do reino. Então é filho do diabo. Então isso traz confusão na mente do filho de Deus. Mas lá no seu subconsciente, mesmo ele não sendo evangélico, católico, espírita, mesmo ele não praticando nada, até alguns se denominando ateus, na hora do aperto eles clamam por Deus. Pô, mas Deus existe? Não, e por que eles clamam? Inconscientemente, né? Outro dia eu estava aqui dirigindo, fui pegar minha filha na escola, estava com a TV ligada no carro e o som da TV, e aí eu vi um ateu famoso aí, o Porchat, né? Fábio Porchat. Ele se denominou ateu, todos sabem disso. E ele no programa de Ana Maria Braga, conversando sobre assuntos da carreira artística, e toda hora ele enchia a boca de Deus. Ai, meu Deus do céu! Aí eu não aguentava, sozinho, tava pensando, eu parava assim: meu Deus, olha o ateu aí, que quer provar que Deus não existe. Toda hora, ai meu Deus do céu! Eu sei que são forças de expressão que eles acabam aderindo, tá, abençoado? Mas bem como também o ateísmo moderno, que as pessoas acabam aderindo também, acham legal, acham bonito, divertido, e quer provar tudo cientificamente, como não consegue provar, entre aspas, Deus
por meio da ciência, então não aceita pela fé, e aí também, mas toda hora falando de Deus, chega a encher a boca. Ah, meu Deus, Nossa Senhora, Virgem Maria, não sei o que, e BBB. Então, meus amados, quer ver o Filho de Deus se manifestar? É quando uma situação aperta. Quando a bicicleta falta o freio. Eu sei o que é isso. 17 anos de idade comecei a montar bicicleta, aprendi a montar bicicleta com 16 a 17 anos de idade. Quando eu procurei o freio, cadê o freio ladeira abaixo? E eu gritei, valer-me Jesus, meu Deus do céu! E caí, deixei lá um pedaço da pele das costas no chão, no asfalto. Então, abençoado, não que eu fosse ateu, mas enfim, todo mundo grita por Deus porque no seu subconsciente, lá no seu íntimo, quando eles conseguem olhar para sua natureza fragilizada, debilitada, e aí você sabe que não, a minha vida não pode se resumir apenas a isso. Então o filho do diabo, ele não sabe, filho do diabo, tá? O filho da perdição, aquele que é alma vivente, ele não tem ideia, ele age naturalmente. Agora os filhos de Deus têm essas situações, é levado por vento de doutrina, entram em descrença com Deus, outros pensam que pode ser filho de Deus, mas pode também deixar de ser filho de Deus, etc, etc. Mas nós que estamos em graça, estamos seguros, firmados na rocha. Eu tenho uma natureza humana, filho de papai e de mamãe, como todos nós temos, biologicamente falando. Mas a tua natureza é divina, tu és um espírito abençoado, predestinado, eleito antes da fundação do mundo. A eternidade está garantida não por causa da tua religião, por causa da tua obra, por causa do tu pagar preço, mas por causa de uma promessa, de uma escolha, de uma determinação do Eterno. Amém? Graça e paz, graça eterna. Compartilha aí à vontade se essa mensagem te edificou. E vamos que vamos, crescendo a cada dia no entendimento da palavra de Deus. Fui!